Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto de 2014. Nós estamos juntos há 718 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 43 a 45 do livro do profeta Jeremias. Nos capítulos anteriores a gente viu, Jerusalém caiu como Jeremias profetizou e Jeremias e outros foram levados como prisioneiros caminho para a Babilônia. No meio do caminho, em Ramá, o chefe da guarda babilônica Nebuzaradã atendeu a ordem de Nabucodonosor e libertou Jeremias, que foi ao encontro do governador Gedalias. Jeremias vai permanecer na terra de Judá e há uma espécie de promessa de restauração mostrada lá no verso 12 do capítulo 40, quando o restinho do povo que ficou está começando a colher algum fruto da terra e a morar por ali mesmo depois de tamanha desolação. Mas tem um camarada que não está gostando disso. O nome dele é Ismael, ele é da família real. E ele vai buscar ajuda do rei Baalis, governante de Amon, do povo dos Amonitas. Que Baalis, esse rei, quer que os babilônicos saiam de cena. E esse Ismael, que tem família real em Judá, aparentemente quer se tornar rei do povo que sobrou. E aí eles montam um golpe e acabam assassinando o governador Gedalias, nomeado pelos babilônicos. E eles então pegam todo o povo que estava com Gedalias e vão fugindo, para levá-los até a região dos Amonitas. Mas Joanã, um servo fiel do governador Gedalias, consegue interceptar esse grupo, e espanta a Ismael e recupera os prisioneiros. Veja a situação de Jeremias, né? Sai de Jerusalém, vai caminho da Babilônia, volta, encontra o governador Gedalias. O Gedalias morre, ele vai com Ismael tentando fugir para a terra de Amon. O Joanã caça ele de volta e pega ele outra vez e vai trazendo agora caminho do Egito. Por quê? Porque Joanã teme que Nabucodonosor não confie na hora que essa história de bagunça toda for contada para ele e, insatisfeito com a morte do seu governador, acabe executando todo mundo. E é nesse contexto que Jeremias profetiza que não era para voltar para o Egito. O Egito foi um lugar de onde o povo de Israel saiu da escravidão para nunca mais voltar. Se confiassem no Senhor, eles jamais deveriam retroceder historicamente. No entanto, depois de solicitar a Jeremias que busque a Deus, o que Jeremias faz, e diz, é para ficar aqui, Joanã se mostra soberbo, como lemos no início do capítulo 43. Diz que é mentira de Jeremias, que Baruque está querendo entregar aquele povo todo nas mãos de Nabucodonosor por vingança. E assim, contra a vontade de Jeremias, Joanã toma todas as pessoas que estavam ali com ele, mais Jeremias e mais Baruque, e entra na terra do Egito desobedecendo a voz de Deus. Na sequência a gente vê Jeremias fazendo mais um ato simbólico. Lá na cidade de Táfnis, na frente da casa do faraó, ele enterra algumas pedras no pavimento, no chão que ficava na frente da casa do faraó, dizendo, o trono de Nabucodonosor vai vir aqui e vai se estabelecer por cima destas pedras. Como que dizendo, vocês pensam que fugiram da Babilônia e da correção de Deus só porque estão no Egito? Deus governa o mundo inteiro. E ele vai dar o mundo inteiro nas mãos de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor agora é o agente de Deus para disciplinar o seu povo. Não adianta tentar se esconder aqui. Não adianta tentar buscar refúgio no Egito, porque o Egito e seus deuses não poderão proteger a nação de Israel das mãos de justiça do Deus único e verdadeiro. Isso fica claro porque até os templos egípcios seriam destruídos, como você vê no verso 13 do capítulo 43. Assim, o capítulo 44 nos mostra que pouco tempo depois, já com as pessoas de certa forma estabelecidas em cidades egípcias, os judeus, nas cidades de Migdol, Táfnis e Mênfis, a palavra do Senhor vem a Jeremias. Vem a Jeremias fazendo um retrospecto histórico de tudo o que aconteceu ao povo e dos motivos pelos quais tudo aquilo havia acontecido. E a pergunta do verso 7 é dramática.
Deus pergunta por boca de Jeremias: por que vocês estão fazendo esse mal contra vocês mesmos? Em vez de voltar para Judá e reconstruir a vida da nação, vocês estão aqui deixando aquela terra completamente abandonada e sem resto de povo nenhum ali para morar na terra da promessa. E vocês estão me irritando aqui na terra do Egito com idolatria que vocês reaprenderam aqui, não é? E com tudo isso vocês estão atraindo sobre vocês mesmos a minha ira. O verso 11 diz: portanto, vou voltar o rosto contra vocês e vou eliminar o resto de Judá. O verso 14 diz: desse povo que veio de Judá para morar aqui no Egito, não vai haver quem escape. Vocês estão querendo tanto voltar para lá, vão morrer aqui. Vai sobrar só um pouquinho de fugitivos, muito pouca gente, para deixar claro que Deus está pesando a mão sobre esse grupo. Na sequência, as pessoas se mostram mais uma vez rebeldes à palavra de Jeremias. Esse povo que fugiu das garras babilônicas, mas não se submeteu com isso à disciplina de Deus, foi parar lá no Egito, tem uma interpretação da história absurda. A argumentação que eles exibem aqui nos versos 15 a 19 é pecaminosa ao extremo. Em vez de olhar para trás e ler a história como quem poderia pensar assim: Josias foi um bom rei, promoveu uma reforma religiosa, eliminou a adoração a Baal, e por conta disso houve paz em Judá nos dias do rei Josias. Após a sua morte, os reis que se seguiram foram maus, e então a nação caiu em juízo de Deus. Eles fizeram um raciocínio completamente contrário. Embora Josias tivesse promovido a remoção dos altares idólatras e com isso obtido o favor de Deus durante os seus dias, logo na sequência os seus filhos já trouxeram a idolatria tudo outra vez, de forma que você vê lá no capítulo 7, verso 18 de Jeremias, o culto à rainha dos céus acontecendo nos dias de Jeoaquim, que é o seu segundo filho, a assumir o trono. Você então se pergunta: será que as pessoas não entenderam isso? Josias aboliu a idolatria e foi bem. Seus filhos trouxeram a idolatria na sequência e tudo foi mal. Não, eles não leram assim. Eles disseram: nós não vamos seguir ao Senhor, mas vamos cumprir aquilo que saiu da nossa boca, os nossos votos de queimar incenso à rainha dos céus. Por quê? Porque quando a gente estava queimando incenso à rainha dos céus, a gente ainda teve um pouco de prosperidade lá em Judá. Quando a gente parou, é que começou a ter problema. Veja, quando é que eles pararam de adorar a rainha dos céus? Nos dias de Josias. E os problemas começaram quando? Logo depois. Não é? Mas os problemas começaram logo depois por quê? Porque eles voltaram a queimar incenso à rainha dos céus. E eles dizem: não, os problemas começaram logo depois da fase que a gente parou. Que coisa! Então eles estão lendo a história toda ao contrário. E as mulheres que cultuam a rainha dos céus faziam isso com o consentimento e autorização de seus maridos. O culto era dirigido principalmente por mulheres, porque se tratava de uma divindade feminina. Mas, como você pode ler em Números 30:10, as mulheres não tinham naquela sociedade a autorização para cultuar sem o consentimento de seus maridos. E elas então estão dizendo aqui para Jeremias: a gente vai adorar sim a rainha dos céus, a Astarote dos cananeus, a esposa de Baal, que era conhecida como Ishtar pelos babilônicos, ou como Ator pelos egípcios. Astarote, Ishtar, Ator, você percebe a semelhança dos nomes aí. E eles então estão dizendo: foi quando a gente parou de adorar que começou a dar tudo errado. E eles não perceberam que era exatamente ao contrário. Nós vamos continuar em idolatria, dizem a Jeremias, e por isso mesmo vamos manter aquilo que já tínhamos prometido. Nós, nossas mulheres e maridos vão fazer isso. Então, diz o verso 20, que Jeremias prediz um grande castigo. A ira de Deus vai se derramar, e o resumo da ópera vem no verso 27. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos a espada e a fome, até que se acabem de todo. Deus vai aniquilar aqueles que estão no Egito por conta da sua rebeldia. Não pensem eles que escaparam das mãos de Deus ali naquela terra. E Deus vai dar um sinal disso. O verso 30 nos diz que Deus vai entregar o faraó Ofra
Aquele que tinha ido socorrer Zedequias por ocasião do cerco babilônico e espantou os babilônicos das cercanias de Jerusalém por um breve tempo. Esse faraó vai morrer nas mãos dos seus inimigos. E isso de fato acontece alguns anos depois, da mesma forma que ele entregou Zedequias nas mãos de Nabucodonosor. Essa é a última vez que nós vemos Jeremias, em termos cronológicos, falando aqui. São as últimas informações biográficas que nós temos a respeito dele. Nós não sabemos como ele morreu, embora a tradição diga que ele morreu apedrejado. O fato é que Deus requereu de Jeremias que profetizasse e insistisse na fidelidade a ele em toda e qualquer circunstância. A mensagem de Jeremias não mudou em momento algum. Aceitem a disciplina de Deus. E isso valia para Zedequias enquanto os muros de Jerusalém estavam em pé, enquanto o templo estava funcionando. Isso também valia para os poucos remanescentes lá no Egito, enquanto procuravam fugir de Nabucodonosor. Voltem-se para Deus. Bom, logo depois disso vem um pequeno capítulo, muito curtinho, que fala do Baruque. E um capítulo que é situado na época do rei Jeoaquim. E isso então é muitos anos antes, uns 15 anos antes, talvez um pouco mais até. E aí você vê que Deus está falando por Jeremias a Baruque. O que o Baruque dizia? Ai de mim, Deus me deu muita tristeza, porque eu estou cansado de gemer, não acho descanso. Depois que eu me juntei ao profeta, eu estou sofrendo muito. E aí então, no verso 4, Jeremias tem que dizer para Baruque em nome de Deus: eu estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isso em toda a terra. Baruque, você acha que é fácil para mim? Você está triste porque o povo não obedece à voz do profeta? Imagina eu que terei que punir esse povo, que terei que destruir o que eu construí e arrancar aquilo que eu mesmo plantei. E então, Baruque, que podia estar se queixando porque o irmão dele era um alto oficial da corte e ele tinha um destino de humilhação e tal, Deus fala com ele: e você está procurando grandezas nesse contexto? Você está esperando o quê numa época de tanto pecado e de disciplina e de juízo? Não procure essas coisas. Eu vou trazer mal sobre toda a carne, mas eu vou te dar a tua vida como despojo em todo lugar para onde você for. Isso significa que nessa época de crise, aqueles que se mantivessem íntegros, santos, teriam o maior dos tesouros, porque todo o resto era passageiro. E isso então é que deveria ser entendido, não só por Baruque, mas por todos os leitores de Jeremias. Vocês estão querendo, afinal de contas, o quê? Sirvam a Deus. Voltem para Jerusalém, voltem para Judá, e ainda que as condições sejam difíceis, vocês terão vida. Ao contrário, queiram buscar comodidade, queiram buscar uma idolatria que Deus não aprova, escondam-se no Egito e vocês encontrarão a morte. Esse é o assunto central desses capítulos. E a partir de amanhã, quando lermos os capítulos 46 em diante, nós veremos algumas profecias que são direcionadas agora a todas as nações. Há um caráter nacional aqui, em perspectiva, mas estamos ainda falando do Deus que age em todas as esferas do planeta, em todo o universo. Amanhã então a gente volta, se Deus nos permitir, para ler o restante. Mas por hoje vamos nos lembrar da fidelidade que Deus requer dos seus servos. Jeremias anuncia a mesma mensagem por onde vai. Da afronta que é pensarmos que escaparemos da mão de Deus e da justiça de Deus. Do risco que há quando interpretamos a história com lentes humanas e não com as lentes divinas. E achamos, como esses loucos aqui, dos versos 15 a 19 do capítulo 44, que quando pararam a idolatria que as coisas começaram a dar certo, a dar errado. Não é? Não, na verdade foi justamente quando suprimiram a idolatria que tudo deu certo por um breve tempo. Bom, Deus calibre nossa visão, Deus nos estimule a fidelidade, Deus nos ajude a entender que a vida de santidade aos seus pés é maior do que os mais valiosos tesouros. Deus faça de nós o que bem lhe aprouver para a glória do seu nome e nos preserve, assim oramos, fiéis ao seu chamado profético, neste mundo que tanto se desvia das suas palavras. Essa é a mensagem desse texto que eu espero que tenha sido compreendida por você. Bom estudo, boa leitura, amanhã a gente se encontra para continuar. Até lá, se Deus quiser.